A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica. E hoje, mais uma vez, a temática é bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento espiritual. E a temática é: no período tribulacional, o Espírito Santo sairá da terra, será tirado juntamente com a igreja no arrebatamento? Há diversas especulações acerca desta temática e por meio deste vídeo iremos aí esposar, lançar luz acerca desta temática. E para ficarmos mais a par do assunto, iremos ler 2 Tessalonicenses, capítulo de número 7. E iremos aqui pormenorizar essa questão, que se o Espírito Santo vai sair ou não da terra no período tribulacional. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 7 diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Devemos entender que há duas interpretações para este versículo. Quem será tirado? Um é a igreja e outro o Espírito Santo. O que é que esse versículo está dizendo? Para que o anticristo se revele e comece a operar de forma direta, a tríade satânica atue de forma direta na terra, primeira característica: a igreja ela já deverá ter sido arrebatada para o céu. O Espírito Santo, ele, de certa forma, não sairá da terra. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele faz parte da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo compõem a Trindade. E o Espírito Santo faz parte da Trindade. E por ele fazer parte da Trindade, ele também é onipresente. Ele pode estar em diversos lugares. Então, quando nós usamos a expressão, e muitas pessoas usam a expressão, o Espírito Santo será tirado depois que a igreja for arrebatada, mas devemos aí pormenorizar, detalhar, porque como assim o Espírito Santo será tirado? Não, veja bem, o que devemos entender aqui, lógico que no período tribulacional, o Espírito Santo, ele estará na terra, porque ele é onipresente. Ele pode estar no céu e na terra, ou em qualquer lugar, ao mesmo tempo e a hora que quiser. Agora, a interpretação que nós temos por base o nosso mestre Antônio Gilberto, e ele, em seu comentário, ele diz: a expressão, né, e o Espírito Santo será tirado, significa justamente que ele não restringirá mais a ação o quanto ao pecado. Por um exemplo, no período tribulacional, o Espírito Santo estará na terra, só que ele tirará as suas mãos para que a tríade satânica opere de forma direta. E sabemos que no período tribulacional haverá sim salvação. A Bíblia fala que Deus enviará duas testemunhas para pregarem, no período tribulacional. A Bíblia vai dizer que se converterá no período tribulacional 144 mil, na primeira metade ali, 144 mil reconhecerão Cristo como legítimo e único Salvador. Estes também pregarão, lógico que muitos irão morrer por causa da propagação do evangelho nesse período tribulacional. E Deus enviará três anjos para pregar no período tribulacional. Aí muitas pessoas dizem assim: ah, meu irmão, falar é algo maravilhoso, agora eu quero ver mostrar na Bíblia. Eu vou mostrar. Apocalipse capítulo de número 11, vai falar das duas testemunhas. Capítulo 11, versículo de número 3 vai nos dizer assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias,
equivale a 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco. E estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Então veja que Deus dará poder para essas 2 testemunhas pregarem no primeiro período, né, da tribulação, né, desse período tribulacional. Porque a grande tribulação ela é composta por 7 anos. Só que ela divide-se em 2 partes. Primeira parte, 3 anos e meio, e que é chamada de tribulação, e a segunda parte de 3 anos e meio é chamada de grande tribulação, onde os juízos, as perseguições serão mais intensificadas. Então, na primeira metade do período tribulacional, 3 anos e meio iniciais, Deus enviará as 2 testemunhas. Aí a Bíblia vai dizer que elas profetizarão por 1260 dias, equivale a 3 anos e meio. Estarão pregando. E qual é a afirmação que nós usamos para dizer que neste período haverá salvação? Veja que no versículo de número 13 vai nos dizer assim: e naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então veja que essa glória que eles deram traz aí uma alusão ao arrependimento que tiveram, né? Porque a Bíblia vai dizer que eles serão testemunhas, verão pessoalmente esse grande terremoto que está para acontecer e eles vão dar glória a Deus. Então eles ouviram a mensagem, né, das 2 testemunhas e no final deram glória a Deus, identificando que eles entregaram a vida para Jesus. Então temos essa afirmação. Temos também Apocalipse capítulo de número 7, vai falar aí dos 144 mil, né, selados para... E eles serão assinalados para quê? Para que eles serão selados? Senão para pregarem o Evangelho. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 7, versículo de número 1 até o versículo 3, vai nos dizer assim: e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Versículo 3. Dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Versículo de número 4. Eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, esses 144 mil, né, não só eles serão salvos, são aqueles que se converterão na primeira metade do período tribulacional. E eles serão aí selados, assinalados para pregarem o Evangelho. Lógico que quando o anticristo quebrar o pacto que ele fez com Israel por 3 anos e meio, né, perseguirá muitos e muitos irão morrer por causa do testemunho da palavra do nosso Senhor. E temos também Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 6 e 7. Vai falar sobre 3 anjos que pregarão o evangelho no período tribulacional, que nos diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo.
e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Aí versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Aí veja, versículo 9 vai falar do terceiro anjo. E os seguiu, e o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então veja que pregarão as duas testemunhas, pregarão os 144 mil, e três anjos pregarão o evangelho no período tribulacional. Por isso que, segundo a Bíblia, segundo a escatologia bíblica, acreditamos que haverá salvação no período tribulacional. E para haver salvação no período tribulacional, tem que haver também a ação do Espírito Santo. Por quê? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora, lógico que no período tribulacional ele tirará as suas mãos para que a tríade satânica, comece a atuar, de forma direta. Agora, que ele sairá da terra, isso não é verdade. Sim, ele estará na terra porque ele é onipresente. E muitos serão salvos. E serão salvos por quê? Porque reconhecerão. Porque sabemos que hoje a Bíblia vai dizer que nós aceitamos Cristo por intermédio da ação do Espírito Santo para nos convencer. No período tribulacional será da mesma forma. Será de forma mais intensa, mais intensificada. Mas muitos só entregarão a sua vida, reconhecerão Cristo por causa da atuação aí do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estará na terra no período tribulacional. Agora, ele não impedirá a ação direta do anticristo, mas todos aqueles que quiserem aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no período tribulacional, que estes pregarão, lógico que o Espírito Santo atuará neles para que eles venham reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, para muitas pessoas que dizem assim, no período tribulacional acabou a pregação. Não, a pregação do Evangelho, a mensagem também será pregada no período tribulacional. Duas testemunhas, 144 mil, 3 anjos, e isso tudo indica para nós que haverá sim salvação no período tribulacional. Será de uma forma mais, muitos morrerão, lógico, mas o Espírito Santo também estará na terra para ajudar esses que que vão entregar a sua vida no período tribulacional. Amém? Este foi mais um vídeo. Que Deus abençoe a todos de forma surpreendente. Que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para que a palavra do Senhor seja propagada. Amém? Que Deus abençoe a todos.